Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Alterosa desta quarta-feira, 11 de janeiro. 2 homens foram presos depois de furtarem hidrômetros na rua Padre Eustáquio, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste da capital. Só em um quarteirão foram levados 3 equipamentos. Segundo os comerciantes, os furtos são recorrentes. E olha, o problema é que além de ficar a água jorrando, tem ainda o prejuízo. Agora perto da farmácia aqui, ó. Um atrás do outro aqui, ó. Os furtos aconteceram na rua Padre Eustáquio, a mais movimentada do bairro. Os criminosos levaram 3 hidrômetros, um deles de uma agência bancária. Aí, na agência do Banco do Brasil, no Padre Eustáquio, a padaria é aqui, ó. Você vê como é que é o bairro aqui, ó. A dupla foi presa depois que câmeras do Olho Vivo flagraram os furtos. Essa comerciante, que trabalha em uma loja que fica ao lado de onde um dos hidrômetros foi levado, não acredita que os crimes vão parar por aqui. Fica só uns dias e sai. Quando for daqui uns dias, você vem aqui e vai falar a mesma coisa pra você. Aí vai caçar outra coisa para roubar. Não, talvez até o hidrômetro também, né? Além dos hidrômetros, os comerciantes aqui da rua Padre Eustáquio reclamam do roubo de outras coisas, como padrões de energia elétrica e até mesmo tampas de bueiros. Eles pegaram 2 vezes a fiação da farmácia. E nem a igreja está escapando deles, né? A igreja igual tá roubando. Esta vendedora trabalha nesta loja na rua Padre Eustáquio há mais de 10 anos e diz que, infelizmente, os furtos por aqui viraram rotina. Aí quando não é roubo, é destruição, os próprios mendigos vêm aqui e destroem as lixeiras. Semana passada estava tudo no chão. Cada dia um problema diferente. Cada dia um problema diferente. Em nota, a Polícia Militar afirmou que vai reforçar o patrulhamento na região. Subiu para 21 o número de mortes por causa da chuva em Minas Gerais. Hoje, o corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado em Antônio Dias, na região do Rio Doce. Mais uma vítima dos temporais no estado. O corpo do jovem Warley Alves da Rocha foi encontrado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Piracicaba. O jovem desapareceu durante uma enxurrada na madrugada do último domingo na comunidade da Barra Alegre, em Antônio Dias. Na mesma residência onde estava o Warley, 3 pessoas foram resgatadas e levadas ao abrigo que foi montado. Segundo as informações da Defesa Civil Municipal, houve uma grande precipitação de chuva no território do município que causou deslizamento de terras, obstrução de vias urbanas e rurais, além de transbordamento de córregos e ribeirões. Famílias da região do Rio Doce foram socorridas pela Polícia Militar e pela Defesa Civil Estadual. Um senhor de 52 anos de idade, de Antônio Dias, que quebrou a perna ao ser atingido por um eucalipto, precisou ser resgatado de helicóptero. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade. Famílias de Santa Efigênia de Minas, também na região, que ficaram isoladas por causa da chuva, foram atendidas e receberam cestas básicas. Os militares que ajudaram na ocorrência saíram de Governador Valadares para dar auxílio às famílias da região. Um espaço que recebe e acolhe crianças, que fica no bairro Tupi, na região norte aqui de BH, foi fortemente atingido pela chuva. E para continuar recebendo as centenas de meninos e meninas em um projeto tão bonito, eles agora precisam de ajuda para reconstruir o espaço. O colorido das paredes teve que ser todo refeito. O pátio onde as brincadeiras eram feitas virou o depósito do pouco que sobrou. E do lado de dentro, mais reconstrução. O Espaço Viver perdeu tudo com as chuvas. Pegamos crianças de 0 aninhos até 12 a 16 anos, projetos balé, capoeira, percussão. Nós temos um clube do livro, temos crianças especiais, muitas autistas, baixa coordenação motora, que aqui eles se encontram. Né? A gente ainda trata a criança com muito amor, com muito carinho. Fomos destelhados com a chuva. Né? Perdemos os móveis do nosso refeitório. Dia 18 começamos uma colônia de férias e estamos correndo contra o tempo para a escola ter possibilidade de abrir e atender os meninos com total segurança. Depois dos temporais, 2 caçambas cheias de móveis e materiais que estragaram com a chuva foram retiradas. Os primeiros reparos já começaram a ser feitos, mas ainda existe muito trabalho para que as mais de 350 crianças atendidas aqui no espaço possam voltar às atividades. Para isso, eles vão precisar da comunidade, uma palavra que eles têm estampada na parede: união.
Veio a ideia de uma amiga nossa que tem um grupo social e ela faz a rifa com Pix premiado. Vamos premiar a pessoa com R$500 e cada número é R$10. Além dessa rifa, quem quiser às vezes ajudar vocês de alguma outra forma, como que faz? Olha, pode procurar a instituição, temos Instagram, telefones, pode achar o endereço, né? A gente pode fornecer o endereço, a pessoa pode vir, não precisa de hora marcada, pode ajudar desde a alimentação das crianças até no funcionamento e manutenção. Quem quiser e puder ajudar a ONG pode entrar em contato com eles por meio do Instagram, que é o @conviver. E Minas Gerais tem 598 cidades em alerta para chuva intensa. O comunicado da Defesa Civil vale até amanhã, ou seja, mais da metade do estado está sob risco de temporais. Vamos conferir agora os detalhes sobre como fica o tempo nesta quinta-feira em algumas regiões aqui do estado. Olha só. Metropolitana, Zona da Mata, Triângulo e Sul de Minas, com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Já no norte do estado, o sol aparece, o tempo fica parcialmente nublado, mas também há possibilidade de pancadas de chuva. Vamos agora conferir como ficam os termômetros amanhã, olha só. Aqui na capital, mínima de 17, máxima de 28 graus. Ficam entre 20 e 29 em Uberlândia, oscilam dos 21 aos 30 em São Francisco, vão dos 18 aos 25 em Caparaó e em Pouso Alto, mínima de 19, máxima prevista para amanhã de 24 graus. O Corpo de Bombeiros segue fazendo buscas pelo corpo do homem que caiu no vertedouro da represa de Furnas, em Boa Esperança, no sul de Minas. Ele praticava remo em cima de uma prancha junto de um amigo chamado stand-up paddle. Os dois foram arrastados até os diques de Furnas. Marcelo está desorientado. Prefere acreditar que o amigo ainda está vivo e que logo vão voltar a fazer o que mais amam. Deve estar em alguma beira aí, ou machucado, ou desmaiado, entendeu? Mas eu tenho fé que a gente vai achar ele sim. Segundo o Corpo de Bombeiros, Márcio Santiago Camargo, de 46 anos, tinha experiência na prática de stand-up paddle, esporte que mistura surf e canoagem. Só que ao chegar nesse ponto da barragem do dique, em Boa Esperança, a prancha virou e ele desapareceu nas águas. É um local que tem bastante correnteza, então é um local que desgasta muito. E pelas informações que a gente tem, é uma pessoa que trabalha na água, as informações que a gente tem é que ele sabe nadar, e ele estava cansado. Só que toda a prática de esporte na água, ela tem que ser trabalhada com o colete. E pelas informações que nós tivemos, ele não estava com colete, essas duas vítimas estavam sem o colete. Imagens feitas por moradores mostram a vítima acompanhada de um amigo na hora da queda. O jovem de 22 anos foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro. Os militares do Corpo de Bombeiros de Boa Esperança fazem as buscas para identificar o corpo desaparecido pelas margens da barragem por drone e também de barco. Ainda segundo os militares, não é possível mergulhar no local por conta das pedras, da vegetação e também por causa do risco de contaminação pelo esgoto. Foi enterrado hoje em Santa Luzia, na região metropolitana, o menino Ian Henrique Almeida Rocha, de 2 anos de idade, que morreu depois de ser socorrido com suspeita de maus tratos. O pai e a madrasta da criança tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça. No choro dos familiares, o desespero do último adeus. Eu nunca mais vou ver justiça! Justiça! A chuva seguiu todo o cortejo desde o momento que o corpo do menino Ian Henrique de Almeida Rocha seguiu para o cemitério em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. É como eu disse, a minha família está acabada, está destruída, a gente está sem acreditar. O pai de Ian, Márcio Souza, de 31 anos, conseguiu a liberação para poder vir até o enterro despedir do filho. Mas, segundo a polícia militar, ele não tinha escolta e não conseguiu comparecer. O garotinho Ian morreu nessa terça-feira no Hospital João 23, onde estava internado desde o último domingo. A suspeita é que ele foi agredido pelo pai e pela madrasta, Bruna Santos, de 34 anos. Uma criança chegar no estado que chegou em coma, no Risoleta Neves, sair do Risoleta entubado, chegar no Hospital João 23, ter 2 paradas cardíacas, é algo que de fato a gente precisa apurar e entender o que houve. Márcio e Bruna foram presos em flagrante no dia que Ian deu entrada no hospital. E nesta quarta-feira, na audiência de custódia, a juíza converteu a prisão para a preventiva.
já que as versões dadas pelos dois são inconsistentes. A gente não quer, né, que seja tido nenhum tipo de injustiça, mas sim que se houve alguma negligência, ou se houve alguma omissão ou algum dolo, que seja devidamente comprovado e devidamente punido. Um homem que sofreu um acidente de moto no bairro João Pinheiro, na região noroeste da capital, teve que ser amparado pela família. Segundo os acompanhantes, eles esperaram por mais de 3 horas pelo socorro do SAMU. Foi assim, depois de bater a moto em um carro, que Rodrigo Augusto, de 31 anos, ficou por mais de 3 horas esperando pelo socorro do SAMU, segundo a família. Revoltado, o irmão do motociclista diz que foi até a unidade do SAMU e flagrou algumas ambulâncias paradas no local. Ele reforçou o pedido do atendimento, que aconteceu, segundo ele, alguns minutos depois. O SAMU chegando, depois de 3 horas, isso é um absurdo. Todo mundo aqui filmando, todo mundo nervoso. Depois de toda a espera, Rodrigo recebeu os primeiros atendimentos no local, foi imobilizado e levado para o Hospital Belo Horizonte. Aí, ó, depois de um tempão, desde 1h15 da tarde, está sendo atendido. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que as ambulâncias estavam prestando atendimento a casos de maior complexidade, que demandaram prioridade. Disse ainda que repassaram orientações aos solicitantes e informaram que haveria um tempo maior para a chegada da unidade de socorro. Esclareceu ainda que as ambulâncias que estavam na sede do SAMU são unidades em processo de higienização e reposição de material após atendimento a outros pacientes sem condições operacionais no momento. Realmente, 3 horas de espera é absurdo. Um homem foi morto depois de ameaçar a ex-namorada no bairro Vila Independência, em Belo Horizonte. O suspeito do crime é o ex-sogro dele. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia terminado um relacionamento há cerca de 2 anos, mas na noite passada, os dois saíram e houve uma briga. Eles saíram, eles desentenderam nesse bar, ela foi para sua residência, depois ele foi atrás, começou a esmurrar o portão. Aí eles conseguiram tirar ele lá dessa residência. Passado alguns minutos, ele retornou na residência dela e começou a esmurrar novamente. Aí a família desceu e houve aí esse homicídio. Ele foi aí alvejado com várias facadas, possivelmente aí pelo pai da vítima. Igor Leonardo Alves dos Santos tinha passagem por ameaça e roubo. Sem mostrar o rosto, uma vizinha contou que o relacionamento dele com a ex-companheira era conturbado. Ela tinha muito medo dele. Já teve outras brigas, né? Assim, a gente mesmo com o vizinho, a gente já presenciou outras brigas dos dois. E depois de muito tempo, elas conseguiram separar dele. Agora parece que ele voltou a procurar ela novamente. E assim, ela ficou com muito medo, ela estava até mesmo com a criança dela em casa. E o pai dela, ao ver tudo que aconteceu, ver os barulhos e tudo, ele saiu e ele ameaçou até mesmo o pai dela. O pai da jovem fugiu do local. A vítima tinha passagem por roubo e ameaça. Agora o pai da moça não tinha nenhuma passagem pela polícia. Uma tragédia então, né? Infelizmente, poderia ter sido resolvido de outra forma, de forma mais tranquila. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que a cabine de um caminhão tombou para frente com o veículo em movimento. Agora são 7 horas e 36 minutos. Nós voltamos já já. Não saia daí.
Os pneus de um Move se soltaram e assustaram os motoristas que passavam pela Avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, aqui na capital. O flagrante foi feito por um telespectador da TV Alterosa. Olha, galera, o pneu do ônibus Move, olha. Olha, soltou do ônibus, olha lá. Não vê não, olha lá. Agora ele viu, acho que agora ele parou. Olha. Causa acidente isso aí, grave. As imagens foram feitas próximo ao viaduto São Francisco. Segundo a Prefeitura da capital, os pneus eram de um veículo do Move Metropolitano de responsabilidade do DER. Até o fim desta edição, o DER não se posicionou sobre o acidente e a situação do veículo. Um motorista ficou ferido depois que a cabine do caminhão tombou com o veículo em movimento. Desgovernado, ele desceu a rua e, olha, só parou ao bater em um muro no bairro José Silva de Almeida, em Nova Serrana, centro-oeste do estado. O caminhão desce a rua quando a cabine basculante tomba. O motorista perde o controle da direção, bate contra um veículo e depois atinge um muro. A cabine do caminhão ficou destruída e o motorista preso às ferragens. A vítima tinha diversos ferimentos, escoriações, entre eles uma fratura na perna direita. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que tinha acabado de sair de uma oficina mecânica. Ainda bem que o motorista, está aí com ferimentos leves. Um acidente envolvendo 2 veículos assustou moradores do bairro Sion, na região centro-sul de Belo Horizonte. Um dos carros derrubou a grade de um prédio e ficou pendurado dentro da garagem. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram o momento exato da batida. Logo depois, um dos moradores do edifício filma toda a confusão. O artista tem pega aqui, ó, entrou dentro de casa. Olha isso. O motorista do carro que invadiu o prédio não ficou ferido. Os 2 airbags do veículo foram acionados. Em depoimento à polícia, ele disse ter sido fechado por um outro carro e por isso perdeu o controle e acabou batendo primeiro em outro veículo e depois invadindo o prédio. Nenhum morador do edifício também ficou ferido. Pela Avenida Bandeirantes, uma das mais movimentadas da região centro-sul de Belo Horizonte, moradores estavam curiosos e paravam a todo momento para registrar a cena do carro pendurado na grade. Popular, eu te mostro depois do intervalo, não saia daí. Lembram da história que nós mostramos aqui no Jornal da Alterosa, da gata confundida com uma onça que foi capturada em um condomínio da região metropolitana e solta em uma mata em Belo Horizonte? Pois é, então, teve final feliz. A família da gata conseguiu recuperar o animal depois de uma força-tarefa que contou, com a ajuda de bombeiros, vizinhos dos tutores da gata e até mesmo o uso de drone.
Ela foi encontrada durante a noite dessa terça-feira na região onde foi deixada pelo Corpo de Bombeiros. A criança que convivia com a gata foi fundamental para o sucesso do resgate. O animal apareceu depois de ser chamado pela criança. Que bom, final feliz aí, né? Os atores Caiete e Thiago Comédia estrearam aqui em Belo Horizonte a peça Deboche. Ela vai ficar em cartaz durante toda a campanha de popularização. Uma excelente oportunidade para os mineiros verem uma comédia de qualidade, com atores maravilhosos e o melhor, viu, gente? Preço super acessível. A repórter Neste Castro conversou com os dois atores para saber um pouquinho mais sobre esse espetáculo. Vamos conferir. Uma dupla muito conhecida, mas que não atuou ainda juntos em um espetáculo de teatro. Caiete e Thiago Comédia já estrearam na peça Deboche, que está sendo um sucesso na campanha de popularização de teatro e da dança de Belo Horizonte. Vamos falar com vocês. Primeira coisa, de onde veio a ideia de uma peça chamada Deboche? Eu acho que, bom, primeiramente, aí, gente, eu e o Thiago quer pessoas mais debochadas do que nós dois. O Thiago é o deboche em pessoa. Eu converso com ele, eu nunca sei quando ele tá falando sério, quando ele liga pra mim assim, eu tenho uma coisa pra te contar, ele começa a rir. Mesmo falando sério, ele começa a debochar. Então assim, eu falei, gente, nós temos que criar esse deboche. Eu tô mentindo, Thiago? Tá falando a mais pura verdade ou tá debochando aqui também, né? Então a gente pegou tudo isso, todas as nossas ideias, textos, etc. e colocamos em cena juntos e debochamos com a plateia também, né? E o que eles vão esperar de vocês? Quais são ali um pedacinho, uma historinha, por exemplo, da estreia? O que já aconteceu de inusitado aí que vocês podem adiantar já para o pessoal de casa? São sketches que a gente apresenta, só que sempre tem algumas coisas novas, na verdade, porque a gente improvisa bastante, né, Cacá? Mas tem hora que a gente vem de princesa, tem hora que a gente troca de papel, eu viro Caiete, Caiete vira Thiago, então a gente não pode contar tanto também, senão o pessoal não vem. E é bacana que a gente toca em temas sensíveis também, para a plateia refletir. A gente fala sobre o machismo, a gente fala sobre a homofobia, a gente fala um pouquinho sobre essa agressão que a mulher sofre tanto diariamente. E a gente quis trazer essas mensagens, porque eu acho que o humor também ele pode informar, ele pode ser reflexivo. Então as pessoas se divertem muito com o deboche, mas elas vão para casa pensativas. E você de casa, se você não entrar agora e comprar, nós vamos ter que debochar de você, que se você não vai assistir a gente, entendeu? Vem debochar com a gente, porque a gente ri, faz bem para a alma, libera endorfina. Tá tudo tão chato, né? Vamos melhorar. Marido tá te fazendo raiva? Vem pro debochar com a gente. Ah, tem alguém te devendo, uma vizinha? Vem pro deboche com a gente. Vocês vão amar. A gente tá aqui em cartaz todas as terças-feiras, no Pátio Savassi. É uma delícia. E depois a gente tem mais 3 sessões, né, Thiago? Depois a gente tem sessão dia 20, 21 e 22 no Teatro do Colégio Pio 12. O melhor, ingresso custa R$20, gente. Tá? Então, assim, dá para todo mundo vir. Acesse o site valteatro.com.br, digita lá Deboche e compra o nosso ingresso, que é só R$20. Conta com a presença de todo mundo e venha debochar com a gente. Vamos ver agora quem está ligadinho com a gente hoje.